palmeiras, imperiais, araçás, um jequitibá e um ipê roxo. A ideia é preservar a vegetação da praça e evitar danos com o processo de recuperação da área. É uma operação para não perder nada da vegetação. Agora, as outras árvores, como jequitibás, se não passarem por esse processo, o índice ou a chance de perda é muito grande. Eu tive no local logo após o acidente, e essas árvores, elas correm risco, sim, mas se elas correm risco, todos os prédios do entorno também correm um risco muito maior. Então eu acho que não haveria necessidade de fazer com essa pressa, toque de caixa. Então me parece algo bem precipitado, como querer tapar o sol com a peneira. Houve algo realmente grave e que gera bastante dúvida. Como que cai uma rua do lado que está se construindo um prédio? Houve falha técnica, houve falta de planejamento, houve erro de cálculo de engenharia. São várias perguntas que eu acho que o IPT vai responder. Mas quanto à arborização, algumas árvores ali estão a 10, 15 metros da cratera. Se a árvore corre risco a ponto de ser retirada em caráter emergencial, o que eu acho é que os prédios do entorno, não só as casas que já estão condenadas e estão fechadas, lacradas, não podem ser usadas, mas eu acho que os prédios que estão sendo habitados correm risco seríssimo também. Se uma árvore a 10, 15 metros do acidente corre risco, um prédio a 20, 30 que tem uma fundação bem profunda, corre risco também. A gente já acompanhou, e você teve juntos, do pau-brasil que foi transportado lá para Orozimbo Maia. Também foi um pau-brasil que na época o pessoal pediu orientação, apoio. A gente deu verbalmente uma orientação e ficou de acompanhar. A prefeitura foi, fez a retirada da árvore do local, colocou lá do lado do Orozimbo Maia e não demorou nem um mês, a árvore já estava completamente morta. E hoje tem lá um pau-brasil pequenininho que recolocaram. Eu imagino que isso aí seja mais um equívoco da construtora, do poder público, do Departamento de Parques e Jardins, que vão acabar danificando várias árvores, sem a menor necessidade, ao meu ver. Então eu acho que isso aí realmente preocupa bastante, né, a sociedade. Nós estamos falando de preservação de árvores, de necessidade de arborização, aí de repente a gente vê essa notícia dizendo que vão extrair todas as árvores como precaução. Será que o princípio da precaução, o Zé citou várias vezes aqui, não deveria ter sido adotado na construção desse empreendimento? Esse é um grande problema também, né? A questão do desmerecimento da fundamentação técnica, né? Então, todas as questões serem trabalhadas, o Brasil está vivendo um momento de expansão econômica muito forte. E a construção civil está diretamente relacionada a esse momento, com pressão sobre obras, de licenciamentos, etc. Só que, até então, nós não colhemos tão diretamente, colhemos sim, várias consequências, por exemplo, na Vila Baeté, né, Minha Casa Minha Vida, que houve toda um prejuízo para uma região de manancial, que comprometimento de uma área contribuinte de cursos d'água, fundamental para essa população uma população que produz alimentos, produz frutas naquela região, mas até então não tinha acontecido um acidente tão grave, né, como aconteceu. Desabou. Se estivesse passando alguém lá nesse momento, ele ia ser engolido pela cratera. Eles não tiveram chance de... o solo estalou, começou a descer, né? Quem não assistiu o vídeo tá disponível na internet também. É uma coisa muito impressionante, né? Que as pessoas começam a falar para afastar também. Poderia ter pego, entendeu? Um acidente mais fatal. E isso corresponde exatamente a quê? Ao desmerecimento do conhecimento técnico, à desvalorização dos profissionais, o que acontece muito em poder público, que é aprovar as coisas no grito. Entendeu? Tem muitos casos disso. Ingerência política sobre a questão técnica. O técnico se vê numa posição... se ele não se garantir, se ele não tiver uma postura também de defesa clara do seu conhecimento, ele é prejudicado. Porque quando ele assina um documento, um papel, ele está colocando a sua atribuição técnica como responsabilidade. E o político não, ele passa a gestão, passou o tempo dele
ele vai ser eleito de novo ou não, entendeu? Só que o técnico fica lá, concursado, ele vai sofrer a consequência desse ato, vai responder criminalmente, civilmente, e ele, muitas vezes não foi ele que deu origem a essa situação. Deu origem sim quando ele não se manteve na firmeza de não aprovar uma coisa irregular, uma coisa com uma tendência ou uma condição suspeita. Não sei se é o caso, eu estou falando assim, que deveria ser. Eu faço aqui, aproveito, José Hamilton, a oportunidade, te faço um convite da gente emitir um parecer técnico dessa questão. Ou seja, primeiro, havia necessidade de transportar, transferir essas árvores imediatamente, primeira coisa. Segundo, os critérios técnicos usados foram ideais. Por que a razão que na matéria está sendo jogada a responsabilidade para o engenheiro da GNO? Por que o Departamento de Parques e Jardins não interferiu e não ou emitiu autorização para tal fato ou não autorizou? Ou seja, pela matéria, o DPJ está completamente ausente. E o DPJ nós sabemos, é uma instituição que carece de estrutura, não tem os engenheiros competentes, não tem os engenheiros no número necessário, não tem os técnicos necessários, ou seja, é um órgão falido, isso a gente sabe. Outro problema também é que até hoje, dentro dos quadros da prefeitura, a profissão engenheiro florestal não está regulamentada. O engenheiro ambiental, que é uma profissão nova no país e em Campinas, já está regulamentado, já tem vários profissionais engenheiros ambientais, só que ainda há o bloqueio quanto à entrada de engenheiros florestais. São exatamente os engenheiros florestais, agrônomos, biólogos, que têm a condição técnica de avaliar se essa situação está correta, se ela está bem realizada, quais são os riscos iminentes para a árvore, para a população. Ninguém quer que chegue numa situação extrema. Tem alguém do Departamento de Parques e Jardim presente? Isso já é a prova da vontade do poder público de participar, de discutir, né? Foram convidados. Atividades foram convidadas, a sociedade inteira foi convidada, são eventos abertos, entendeu? E tratando-se de uma cidade que você falou, José Hamilton, que foi referência arbórea nos anos 70, 80, e de repente, século passado, de repente é um caos total. Nós temos aqui pessoas como o Carlos, que semanalmente a gente acompanha a postagem de reclamações dele, fotos de danificação da arborização, comprovadamente. Então seria um momento oportuno para debater isso aqui. O propósito desse evento é para debater, exatamente para isso. Então acho que a gente percebe aqui a falta de vontade dos poderes públicos, tanto do legislativo quanto do executivo. Entendeu? Qual o vereador presente para discutir a arborização aqui? Nenhum vereador presente, nenhum representante do Departamento de Parques e Jardim. Nós temos representantes dos vereadores. Então, mostra um sinal de boa vontade dos vereadores mandando um emissário, obviamente. Mas, de repente, o que está se discutindo aqui do lado? Está se discutindo o BRT, está se discutindo dinheiro que, se não discutir hoje, não vem mais para Campinas para asfaltar bairros. Ou seja, são quantidades elevadíssimas de dinheiro público para fazer obras que não estão planejadamente adequadas, né, para serem colocadas. E para aqueles assuntos que a gente pode discutir a médio e longo prazo, nós não temos a participação dos poderes, ou seja, os poderes não querem discutir, essa é a realidade, nós temos essa percepção e a realidade ela vai se mostrando, eles não querem discutir, eles não querem planejar, eles não têm estrutura, não têm planejamento. A Prefeitura de Campinas ela passou por 2 gestões atrás, por casos gravíssimos de corrupção, de desmandos e tudo mais. Então é aceitável que esse governo, no seu início, ele tivesse problema. Agora não é aceitável que ele se omita, que ele fuja do debate. Isso não é aceitável. No caso específico da arborização, nós teríamos prejuízos ainda maiores do que nós já estamos tendo. Qual é o valor monetário, já que se fala de necessidade de empreendimentos, de coisas econômicas, qual o valor monetário dessas árvores que estão sendo tiradas lá? Existe cálculo para isso? Quanto vale uma árvore na cidade? Quanto que vale a arborização? Se a carência são de mais de 300
360 mil, né? 365. 365 mil. Quem é que está pagando esse prejuízo da sociedade? Como você mostrou numa foto, uma senhorinha com um guarda-sol para se cobrir, se defender dos raios solares, dos ultravioletas. Qual o prejuízo? Qual o custo da saúde pública com isso? Isso é como o tratamento de esgoto. Não se trata o esgoto, qual o custo na saúde? É um reflexo enorme, é um custo enorme para a sociedade. Então eu acho que é um momento que a sociedade está dizendo não, exatamente para isso. Porque nós estamos pagando essa conta, nós pagamos o salário dos funcionários, nós pagamos a conta, é o caso, a rua. A rua não está sendo usada agora porque uma empresa irresponsável fez um empreendimento de forma irresponsável. Aqueles empreendimentos ali são todos eles duvidosos, não há nenhuma dúvida. Eu acompanhei esses procedimentos pelo Conselho de Meio Ambiente, pelo Conselho Gestor da APA, quando se diz, você falou de empreendimentos do Abaeté. A cidade inteira está infestada de empreendimentos irregulares. Em área de preservação de recursos hídricos, como o ZE-Hidro, na APA. Nós temos empreendimentos altamente criminosos, em APP. Não bastasse isso, nós temos o lixo jogado nas áreas de preservação permanente, nós temos podas, corte de árvores, em áreas de preservação, em praças que também são áreas de preservação. Nós temos em beira... Pela lei municipal, praças são áreas de preservação permanente. Nós temos podas criminosas em áreas de preservação permanente, do lado de rios. Eu acompanho isso, a gente tem fotos. Então nós vivemos realmente um drama na cidade. E eu acho que a sociedade tem feito isso. Você citou várias vezes a sociedade organizada, ela tem se manifestado, são muitos procedimentos que tem no Ministério Público exatamente pedindo o ordenamento disso, a justiça. Ou seja, são os poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário. E o poder judiciário, dentro dele tem o Ministério Público, que é o nosso defensor. Em muitos casos, como as questões ambientais, são tutela do Estado. O Ministério Público, como poder judiciário, tem a tutela das áreas de preservação permanente. E eles estão sendo acionados com muita celeridade. A questão da arborização urbana, como a gente está destacando, é uma questão de interesse difuso. Então, o Ministério Público também tem a obrigação de garantir à população esse direito. Então, quando descumpridas as normas, as regras, como a gente vê que anda acontecendo, né? E falando exatamente com o participante direto de ações, né? de tentativas de reverter essa situação, nós temos que ser angariados, né, munidos também de uma segurança de ter um Ministério Público participativo e atuante que garanta esse direito à defesa do cidadão. Essa é a função dele, né? Só que, no entanto, ainda parece que não há uma intervenção de uma maneira contundente, de uma maneira mais feroz por parte do Ministério Público para evitar todos esses problemas que a gente está falando aqui. Zé, a gente teve aqui no dia 4, Zé, um ato, o Jequitibá, o Resgate, o Cambuí, promoveram, né, junto com o vereador Rossini, um ato contra a PEC 37, que é a PEC que quer tirar os poderes do Ministério Público de investigar crimes. Então a gente não é só afim que o Ministério Público investigue as questões cíveis. Nós somos afim que eles investiguem as questões criminais também. Por exemplo, essa questão que nós estamos vivendo aí, eu acho que cabe aqui uma provocação ao MP e às instituições que colaboram nessas atividades, estão presentes, e eu acho que vai ser uma demanda natural. Afinal de contas, foi numa praça. Uma praça é uma área de preservação permanente pelas nossas leis. Como que essas empresas, de uma forma extremamente séria, resolveram retirar essas árvores de lá? Tecnicamente, eu acredito que eles não tenham feito algo correto. Eu não sou engenheiro e é por isso que eu estou lhe convidando, José Hamilton, para você emitir um laudo disso aí. Então, mas o meu conhecimento me permite fazer uma avaliação antecipada. Acho que não houve... Aproveito aqui também a oportunidade para convidar o colega Carlos, que sempre está envolvido com essas questões, para a gente
Ô, Carlos, fica à vontade. Então eu acho que é por aí, eu acho que a gente já tem que começar a partir dessa palestra, dessa conversa e desses fatos, por exemplo, como esse aí, acho que é a hora da gente iniciar um trabalho, mais uma vez, né, para conter esse ímpeto abusivo que acontece na cidade. Carlos, por favor, seu nome. Alô, boa tarde. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Hoje aqui eu quero deixar claro que eu estou como... Eu sou cidadão de Campinas, né? E a gente batalha muito para melhorar o meio ambiente aqui, colabora no projeto Cambuí Verde para a melhoria da urbanização. Mas hoje eu estou aqui como representante, eu também sou engenheiro agrônomo concursado na Prefeitura de Limeira, né? Então hoje eu vim aqui para aprender com o José Hamilton sobre a urbanização urbana. E eu sou funcionário da Secretaria de Meio Ambiente de Limeira, né? Então eu trouxe até o Zanetti, que é um funcionário ligado diretamente ao secretário de Meio Ambiente de Limeira, que Limeira também passou por um problema ambiental sério lá, teve muita degradação de praças, né, podos exagerados, e agora o secretário de Meio Ambiente tem uma visão de sustentabilidade, né, e o Zanetti ele é responsável pelos plantios da degradação urbana, né, então nós viemos aqui aprender com o José Hamilton, e eu vou ficar, hoje como eu estou representando a Secretaria de Meio Ambiente de Limeira, eu vou ficar um pouco fora dessa discussão, né, sobre os problemas ambientais de Campinas, que são grandes, né? Notadamente na urbanização urbana, mas é claro, eu estou saindo daqui, eu já estou liberado para a gente continuar essa luta aí, e realmente se tiver algum problema nessa praça aí, a gente vai tentar ajudar, né? Mas hoje eu vim principalmente para trazer o Zanetti, que ele é responsável pelo plantio, e acredito que ele tenha aprendido bastante. E também em Limeira nós tivemos uma degradação muito grande no outro governo, que agora realmente até estão já começando a fazer mais plantios, né? E melhorar a nossa arborização urbana, que precisa melhorar bastante também. Obrigado, Carlos. Nós temos mais... Por gentileza, Carlos, você alcança mais...